Bons dias! Você sabe por que é mais fácil flutuar em água salgada do que em água doce? Muito bem, vamos falar disso daqui a pouquinho. Saudações, querido e querida estudante! Eu sou o professor Delton e hoje vamos falar de um assunto muito bacana, que é o princípio de Arquimedes, ou força-empuxo. Arquimedes foi um físico matemático e inventor grego que viveu antes de Cristo. E para acompanhar este raciocínio, vamos observar o seguinte: nós temos aqui nesta figura um recipiente contendo um líquido e esse recipiente está dentro de um prato. Em seguida, vamos colocar neste recipiente, neste líquido, um outro objeto, um bloco. Mas esse bloco é de material sólido, por exemplo, madeira, e este líquido está dentro do recipiente até a sua borda, isto é, o recipiente está completamente cheio de líquido. Assim, vamos colocar o bloco lentamente dentro do líquido. À medida que o bloco entra no líquido, observe que parte do líquido vai transbordar, vai sair do recipiente, e até que o bloco fica em equilíbrio dentro deste líquido. Nesta situação de equilíbrio, uma parte do líquido saiu, transbordou, deslocou e ficou dentro do prato aqui embaixo. Outro ponto importante é que o volume do corpo que está submerso, aqui destacado em vermelho, é comparável com o volume do líquido que deslocou? O que você acha? Pois bem, esses volumes são iguais. O volume do corpo submerso é igual ao volume de fluido ou líquido deslocado, que aqui vou simbolizar por VF de fluido e D de deslocado. De um modo geral, você já sabia disso. Para que esse bloco entre no fluido, entre dentro do líquido, ele deslocou uma quantidade para ocupar aquele espaço. Outro ponto importante em nossa observação é que não vamos considerar o efeito do ar, que é um outro fluido que está em contato com esse bloco. Nesse primeiro momento, vamos considerar apenas o líquido fluido em azul e o bloco. Observe ainda, vimos a um vídeo anterior sobre o teorema de Steven, ou Steven, como queira, que pontos mais baixos em um líquido, a pressão é maior. Com isso, a força que o líquido faz nesse bloco é maior com a profundidade. Mas essas forças nas laterais do corpo, elas se equilibram e fica como resultante apenas as forças que estão aqui na parte inferior. E é uma força relativamente grande. Esta força, esse conjunto de forças, forma uma força resultante. Essa força resultante a gente chama de empuxo. Então, esta é uma força resultante da ação das moléculas ou da ação do líquido, deste fluido, sobre o bloco. E Arquimedes falou disso lá antes de Cristo. Arquimedes falou que esta força empuxo, devido a um líquido, um fluido, ocorre quando o corpo está totalmente ou parcialmente imerso neste fluido. Essa força é sempre vertical e para cima, de baixo para cima. E o mais importante, o valor desta força coincide, é igual ao peso do fluido deslocado. Ou seja, pessoal, a força empuxo, ela tem valor igual ao peso do fluido deslocado. Lembrando que peso pode ser escrito como massa vezes aceleração da gravidade. E neste caso é a massa de fluido deslocado. Lembrando ainda de um vídeo que assistimos sobre densidade, nós podemos escrever que empuxo é igual a densidade do fluido vezes o volume de fluido deslocado
vezes a aceleração da gravidade. Então, nós podemos determinar o valor do empuxo utilizando duas maneiras: conhecendo a densidade do fluido e o volume de fluido deslocado, ou conhecendo apenas o peso do fluido deslocado, que é o principal conceito do princípio de Arquimedes. Muito bem, vamos observar algo mais. Nesta situação, em que o bloco está em equilíbrio dentro do líquido, você tem a ação da força empuxo e a ação da força peso devido ao campo gravitacional terrestre. Lembrando que o empuxo pode ser calculado quando você conhece a densidade do fluido, o volume de fluido deslocado, que é sempre igual ao volume do corpo submerso, vezes a aceleração da gravidade. E a força-peso, você se lembra que é dado pela massa do corpo ou do bloco vezes a aceleração da gravidade. Lembrando novamente do vídeo sobre densidade, o peso do corpo, a massa do corpo, pode ser escrita como a densidade do corpo vezes o volume do corpo vezes a aceleração da gravidade. Outra maneira de escrever a força-peso. Então, nesta situação, e lembrando das leis de Newton, esse corpo está em equilíbrio e, por isso, a força empuxo é igual à força peso. Daí podemos escrever que a densidade do fluido vezes o volume de fluido deslocado vezes a aceleração da gravidade é igual à densidade do corpo, volume do corpo, vezes a aceleração da gravidade. E como tem gravidade dos dois lados da expressão, dividindo uma pela outra, você tem o resultado 1. E sobra nesta expressão que a densidade do fluido vezes o volume do fluido é igual à densidade do corpo vezes o volume do corpo. Então, lembrando da pergunta no início do vídeo, o seu corpo tem uma densidade e um volume que não se alteram. Mas se você entra numa piscina com água doce, ela tem uma densidade vezes o volume de água que você desloca para conseguir flutuar nesta água. No entanto, se você entrar em água salgada, a densidade da água salgada é maior. Com isso, o volume de líquido que você tem que deslocar é menor. Por isso é mais fácil flutuar na água salgada do que na água doce. Outro ponto desta expressão é você escrever volume de fluido deslocado dividido por volume do corpo, que é igual a massa ou densidade do corpo dividido pela densidade do fluido. Razão entre grandezas iguais te leva ao conceito de porcentagem. E aí podemos trazer um exemplo. Diz que a densidade do gelo é aproximadamente 0,9 e a densidade da água é 1. Vamos considerar isso. Desta forma, você tem 0,9 dividido por 1, que corresponde a 90%. Significa que 90% da densidade do gelo, que o gelo tem 90% da densidade da água. E isso faz com que 90% do fluido deslocado, né, o volume de fluido deslocado corresponde a 90% do volume do corpo. Essa relação percentual pode ser interessante de se analisar. Vamos agora, fato final, a nossa realidade. Na realidade, quando nós temos um bloco de madeira dentro de um recipiente com água, por exemplo, você tem a ação da força-peso do bloco, que a aceleração da gravidade aplica no bloco, você tem o empuxo devido ao líquido, que está aqui embaixo, e você tem também o empuxo devido ao ar. Isso é muito importante, você considerar todos os materiais que estão interagindo entre si. Desta forma, a relação de equilíbrio vai ser que o peso do corpo está equilibrado pelo empuxo devido ao líquido
mais o empuxo devido ao ar. Lembrando que empuxo é a densidade do líquido, volume do líquido deslocado, vezes a aceleração da gravidade, mais densidade do ar, vezes volume de ar deslocado, vezes a aceleração da gravidade. Destacamos aqui que o volume de líquido deslocado é esse representado aqui, ó, com esses risquinhos vermelhos, enquanto que o volume de ar deslocado é só esse pedacinho aqui em cima, ó, que está em contato com o ar. Perfeito? Daí você procura os valores que uma determinada questão lhe forneça e você poderá resolver diversas questões por aí. E aí, gostou do vídeo? Se inscreva no canal, dê seu like e aquele abraço, pessoal. Que todos tenham bons estudos e aquele abraço.